Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Almoçaram? Sim ou não? Desperta. Em Jesus, Deus te escolheu, é o tema desta pregação. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, fala com ele: desperta. Em Jesus, Deus te escolheu. Amém? Amém? Ô, gente, eu tenho uma regra comigo, como pregador, que eu não aceito ninguém dormir na minha pregação. Não aceito. E eu sei que essa hora é uma hora tentadora, sim ou não? E o abençoado chega, sentou, depois do almoço, de repente vai fazendo assim, ó, na cadeira. E vai, porque o corpo pede, é ou não é? Sim ou não? E eu, para ajudar, para não deixar ninguém dormir, eu tenho uma técnica muito boa, que acorda fácil quem dormir. Fala para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, ele joga água na cara. Pode falar com ele, ele joga água na cara. Então não dorme. Porque o Betinho joga água na cara. E eu jogo mesmo. Um dia, eu fui convidado para pregar lá no Rio de Janeiro. Era um retiro de 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Um feriado prolongado. Eu cheguei na quinta para pregar, ia pregar até domingo. Eu falei assim, ó: eu não aceito ninguém dormir na minha pregação, tá entendendo? Se dormir, eu jogo água na cara. Combinado, gente? Aí todo mundo, amém. Falei, não durma. Aí eu preguei quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo, depois do almoço, 1h dessa, eu estava na minha última pregação, contando o meu testemunho. Que eu olhei do meu lado esquerdo assim, no ginásio, eu vi um negão lá assim, ó. A boca dele abriu desse tamanho, e ó. Eu falei, ele está dormindo? Aí o jovem, com aquele veneninho que desce, falou até baixo para não acordar o cara. Só para ver a cena. Eu peguei o copão d'água e mirei, gente. E ó, a água foi passando no meio de todo mundo, mas foi certinho. Plaf! Na carona dele. A hora que a água bateu, que ele acordou, ele olhou como quem não estava acreditando no que estava acontecendo. Fechou a cara. Levantou aquele negão de 2 metros de altura, bravo, olhando para mim. Eu falei, ai, 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 meu Deus do céu. Aí eu pensei assim, se ele der um passo ali, eu saio correndo aqui nesse ginásio. Aí ele deu um passo saindo do ginásio. Ele saiu, eu com o microfone na mão, comecei a gritar, ô irmão, por favor, volta aqui. Ô querido, pode baixar um pouquinho só, fazer favor. Eu falei, ô irmão, por favor, volta aqui. Vem aqui, querido. E ele foi saindo, ô irmão, desculpa. E eu com o microfone na mão, irmão, desculpa. E ele foi saindo. De repente ele fez assim com a mão e foi embora. Eu fiquei todo sem graça, mas tive que continuar a pregação. E fui pregar, terminei minha pregação.
continuei, terminei a pregação. Na última pregação, aí nesse dia tinha ido eu, a Daniela, minha esposa, e meus 2 filhos. Aí eu terminei a pregação, fui no coordenador do evento, falei: ô Badu, nossa, rapaz, que coisa triste aconteceu, moço. Ele: o que aconteceu? Eu falei: do menino lá, que eu joguei água na cara dele. Eu falei assim: não, Betinho, não esquenta com isso não. Foi uma benção o evento. Você vai preocupar com isso? Eu falei: não, tem que preocupar. Você é doido, Badu? O menino saiu aí, nem sei como ele está uma hora dessa. Não, preocupa não, Betinho. Foi uma benção o evento. Olha aí, todo mundo batizado no fogo do Espírito, está todo mundo avivado. Esquenta a cabeça com ele não. Falei: Badu, Jesus disse que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. É uma alma, Badu. Aí: Betinho, fica calmo, deixa que eu resolvo com ele. Deixa comigo, pode ficar tranquilo. Falei: você resolve mesmo? Não, deixa comigo que eu resolvo. Vamos lá almoçar. Falei: então, ó, agora eu lavo minhas mãos, a responsabilidade é sua, da alma dele. Deixa comigo, Betinho, vamos embora, vamos almoçar. Aí, tá indo a gente lá para o local do almoço, para o refeitório. No meio do caminho, indo para o refeitório, eu vi 3 jovens que estavam andando com ele o tempo todo no evento, com o menino que eu joguei água na cara. Aí eu chamei: os meninos, chega aí. Vocês que estavam com aquele menino lá, né? Que eu joguei água? Sim, nós mesmo. Falei: ele foi embora? Não, não foi não. Onde é que está? Ele está lá no quarto. Era um retiro, né? Fechado. Falei: qual quarto que ele está? Ah, por quê, Betinho? Não, eu quero ir lá. Não, deixa ele para lá. Falei: não, eu quero ir. Aí eles: não, Betinho, esquenta a cabeça com ele não, deixa ele para lá. Falei: rapaz, como que ele chama? Ele chama o Washington. Falei: então, me fala o quarto que eu vou lá. Não, Betinho, deixa para lá. Falei: eu quero ir lá só pedir perdão para o menino. O que tem eu pedir perdão? Se ele não quiser perdoar, aí o problema é dele. Mas a minha parte eu tenho que fazer, é ou não é, gente? Aí os meninos: não, Betinho, esquece isso. Vai mexer com isso não. Falei: rapaz, qual quarto que está? Eu vou lá, me fala aí que eu vou lá sozinho. Aí os meninos: ô Betinho, nós vamos te falar a verdade. E qual a verdade? Você jogou água na cara da pessoa errada. Eu falei: por quê? Ele é um dos maiores traficantes aqui do Rio de Janeiro. Eu falei: eu não fiz isso não, cara. Falou: você fez, e ele está muito bravo com você. Eu falei: ah, então vou deixar ele para lá, né? Aí eles falaram: eu acho melhor. A gente, eles falaram: vamos lá almoçar. A fome foi embora. Eu comecei a pensar: esse cara está planejando a minha morte e vai me matar na frente da minha mulher, dos meus meninos aqui no Rio de Janeiro. Como é que eu vou fazer para sair daqui? Eu pensando como é que eu ia fazer para sair do Rio de Janeiro com a minha mulher e meus meninos, depois de ter jogado água na cara do traficante. Aí fui lá, sentei no refeitório. A minha mulher: está acontecendo alguma coisa? Não, está normal. Aí eu vi na janela assim, gente, o Washington sentado lá no jardim com uma menina. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar que aquela menina está lá e eu vou lá. Ele não vai me matar na frente daquela menina não. Aí eu tomei coragem, peguei, saí do refeitório e fui. Quando eu cheguei lá, a menina vazou. Aí eu falei: vem cá, minha filha. E ela... Aí ficou só eu e ele. Aí eu falei: ô Washington, eu vim aqui para te pedir perdão. Aí ele lavou a minha cara. Aí ele falou: não teria sido muito mais bonito da sua parte se você tivesse pegado aquele copo com água
e chegado até mim e falado: ô Austin, vai lá lavar o seu rosto, você está muito cansado. Eu falei: Ele falou: você não viu que está todo mundo cansado aí não? A gente está dormindo todo dia de madrugada e acordando cedo, 6 horas da manhã, desde quinta-feira. Deixa eu te falar como é que eu cheguei aqui. Na terça-feira, eu peguei uma moto de assalto. Entrei no estabelecimento e assaltei o estabelecimento. Quando eu saí, que eu virei a rua, a polícia veio me perseguindo. E eu entrei numa rua, entrei em outra, e a polícia, e eu em fuga, correndo da polícia. Tinha uma favela chamada Ricardo de Albuquerque. Eu entrei com a moto na favela, porque eu sabia que a polícia não entra ali. E fui cruzando os becos daquela favela. E num daqueles becos atravessou um carro na minha frente. Eu bati com a moto. Caí do outro lado do carro. A moto do lado de cá, eu caí do lado de lá. Aos pés de uma senhora que era a mãe do traficante que comandava a favela da Ricardo Albuquerque. Como ela não machucou, os meninos deixaram eu pular um muro. Eu pulei um muro, pulei outro muro, pulei outro muro. Saí no bairro de Anchieta. Eu estava atravessando a rua no bairro de Anchieta. Os meninos passaram: ô Austin, a gente está indo para um retiro da igreja ali. Você não quer ir com a gente não? Como não tinha lugar nenhum para me esconder da polícia, eu vim esconder aqui. Falei: bonzinho eu sei, cara. E aí ele começou a falar para mim. Só que eu já entendi. Eu vim aqui só para ter certeza daquilo que eu sempre pensei: Deus nunca me amou. Porque desde quando eu nasci, a minha vida foi uma desgraça. Minha mãe morreu logo quando eu nasci. Meu pai me espancava, tá vendo isso aqui? Ó? Isso tudo é cicatriz de ferrada que meu pai batia com ferro na minha cabeça. Eu nunca fui amado, nunca tive uma casa. A maioria da parte da minha, a maioria da parte da vida que eu vivi, ou eu vivi na rua, ou eu vivi no presídio. Por último, eu consegui um barraco onde eu morava na favela. Consegui estabilizar mais ou menos a minha vida com a minha família. E por fim tive um problema com a minha mulher. Fui preso. Eu estava algemado quando ela saiu de casa com os meus filhos, os meus 3 filhos. E eu ameacei ela na frente dos polícias e falei: um dia eu vou sair da cadeia. E onde você estiver eu vou te procurar e eu vou te matar, sua desgraçada. Ele falando para mim isso. E eu ouvindo tudo. Tremendo. Até hoje eu não queria mais. E eu algemado, ameacei ela e falei com ela: um dia eu vou sair, eu vou te matar. Eu fiquei preso. Ninguém da minha família nunca foi me visitar. De repente aparece a minha irmã lá no presídio para falar comigo: ô Austin, eu consegui uma pessoa boa agora que eu estou morando com ela. E a gente está tentando ajeitar um lugar melhor para a gente morar. Porque eu estou grávida, vai vir mais um filho. E como a gente tem aquele barraco lá na favela, que é da família, eu conversei com os nossos irmãos e todo mundo aceitou assinar para me vender aquele barraco e comprar um lugar melhor para mim morar. Os irmãos tudo já assinou, só falta a sua assinatura. E aí eu vim aqui para te pedir para assinar. Se você assinar, eu vou comprar o barraco e uma parte do dinheiro eu vou pagar um advogado para te tirar daqui. Foi a primeira vez que algum parente meu visitou. E eu peguei e assinei para minha irmã. Porque ela falou que ia arrumar um advogado para me tirar da cadeia. Nunca mais eu vi minha irmã. Eu saí da cadeia. Sabe a primeira coisa que eu fiz? Peguei outros amigos traficantes, fui lá no barraco e botei fogo no barraco inteiro. Nem eu, nem ninguém. Aquilo ali eu falei: agora ele vai me picar em pedacinho aqui dentro.
Deus nunca me amou. Minha vida sempre foi uma ruína. E eu pensando, meu Deus, o que eu arrumei para a minha vida hoje? De repente, o Espírito Santo se achega a mim. Eu olho nos olhos dele e falei: Washington, Deus te ama. Ele falou: não, Deus nunca me amou. Eu não vou render aqui porque não é o tema. Ele me falou um monte de coisa que eu arrepiava. Resumindo, chegou um momento na vida dele, no outro assalto, que ele tomou, ele correndo, e o segurança do estabelecimento foi atrás atirando. Só que ele foi fugindo, assim, com a moto, assim. Aí de repente ele viu um muro, ele pulou o muro. Deixou a moto, pulou o muro. Deixou a moto, correu na esquina e pulou o muro, assim. E caiu. No que ele caiu, ele não conseguiu levantar mais. Ele pensou: quebrei minhas pernas. Aí no que ele quebrou as pernas, ele foi vendo a vista dele escurecer. E ele tentando sair dali, não conseguia. E aí ele fala: a única vez na vida que eu senti um relance de Deus foi nesse dia. Foi quando eu caí do lado, eu comecei a lembrar de Deus. E eu falei: Deus me tira dessa, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me tira dessa. Aí de repente apareceu um senhor numa janela de um prédio, falou: oi meu filho, está alguma coisa acontecendo aí? O cara estava de terno e gravata, eu acho que ele era até pastor de igreja, ele falando. E aí eu tentava falar e não conseguia, minha voz sumiu. E aí, no que eu fui fazer sinal para mostrar para ele que eu não estava aguentando andar, que eu bati a mão assim, que eu puxei, minha mão estava cheia de sangue, eu tinha tomado um monte de tiro e não vi. Ele tinha sido baleado, gente. Aí que eu mostrei a mão cheia de sangue, o moço falou assim: eu vou te ajudar, vou chamar uma ambulância, um SAMU para te atender. Ele fala: não passou 10 minutos, chegou uma ambulância lá, arrombaram o portão e me levaram e eu não vi mais nada. Aqui ele conta uma coisa que eu fiquei arrepiado. Ele disse: eu não vi mais nada, eu estava num lugar muito escuro, muito escuro, muito escuro, e as pessoas gritavam: me ajuda. E eu tentava ver os olhos das pessoas e não conseguia, e as pessoas urravam gritando de dor, e eu tentava ver naquela escuridão as pessoas e eu não via. E a dor era profunda daquelas pessoas. Gente, o traficante me contando isso. E elas gritavam: Quando de repente eu vi uma luzinha fininha. E eu fui andando no meio daquela escuridão, no meio daquela luz, para ver quem eram aquelas pessoas. E quando eu fui chegando, a luz foi aumentando, aumentando, aumentando. Quando eu cheguei para ver quem era, eu acordei deitado na cama de um hospital. Gente, parece que é sonho. E aí eu vi eu todo amarrado, e 2 do meu lado, e eu comecei a querer tirar. Veio uma enfermeira, falou: para parar. Ela falou para mim, em tom de grosseria, e disse para mim: filho, está vendo esse aí que está do seu lado? Acabou de morrer. A mesma situação que você, foi baleado. Esse outro aí que está entre a vida e a morte. Você ressuscitou, porque para nós você já estava era morto. Gente, aquilo eu arrepiei todo. Esse menino foi no inferno. Ele literalmente foi ao inferno. Eu olhei para ele e falei: filho, você ainda tem dúvida que Deus te ama? Deixa eu te falar uma coisa.
Eu creio que Deus pode fazer um milagre muito grande na sua vida. Aí ele disse: Deus nunca me amou. Só que assim, ele disse para mim, presta atenção, aqui que está o detalhe. Ele disse para mim assim: desde o dia que eu ameacei minha mulher, depois que eu fiquei preso, eu arrependi, porque eu tenho saudade demais dos meus filhos, e tudo que eu quero é ver meus filhos, ter meus filhos de volta. Só que como ela me conhece, ela nunca vai deixar eu vê-los, porque ela tem muito medo de mim. Ô, gente, só de olhar para a cara daquele negão dá medo mesmo. Mas tudo que eu queria era os meus filhos de volta. Nessa hora, ele começou a chorar na minha frente. E foi chorando, falando da saudade que ele tinha dos filhos dele, falando o nome dos filhos dele. E eu virei e falei para ele: Washington, eu creio num Deus que pode te devolver os teus filhos. Ele falou: mas eu não creio. Eu falei: mas eu creio. Eu falei: você quer ter seus filhos de volta? Ele falou: eu quero. Eu falei: então, deixa eu orar por você. Ele: não vai adiantar. Eu falei: deixa eu orar. Você quer seus filhos de volta? Ele falou: quero. Eu falei: então deixa eu orar. Aí ele falou: tá bom. Aí eu: agora ajoelho aqui, nos meus pés. Agora quem manda aqui é eu. Pediu, filho. É igual Jesus com a samaritana: vai chamar o seu marido. Você quer água? Então vai chamar seu marido. Aí ele ajoelhou, meti a mão na cabeça dele, ó. Chamei o coco, o fogo do Espírito. Deus, eu quero milagre, pai. De repente eu falei: levanta. Falei: ó, Jesus revelou para mim que antes de 30 dias você vai ter seus filhos de volta. Aí ele deu uma risadinha irônica e falou: se isso acontecer, eu mudo de vida e vou virar crente igual vocês. Aí eu: agora não. Agora você não comprou briga comigo, não. Você comprou briga foi com ele. Falei: papai, agora ele é com você. Resumo: limpei minha barra, saí do Rio de Janeiro, peguei minha mulher e meus meninos e fui embora. Glória a Deus, ninguém me matou. Isso foi na cidade de Guapimirim, Rio de Janeiro. Passou 4 meses. Fui convidado para pregar na cidade de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Outro lado. Quando eu chego lá, o ginásio lotado. Que eu olhei lá atrás, quem estava lá, gente? O Washington. Eu falei: não, meu Deus do céu, não é possível. Esse homem veio para me matar aqui. Será que ele vai me perseguir o resto da minha vida? Eu não vou ter sossego mais. O que esse homem veio fazer aqui, meu Deus do céu? Eu olhei lá e falei: que... Foi eu, o Mateus, a Giza e o Cleiton nesse dia. O Mateus hoje é da comunidade do Charles, que vai pregar aqui amanhã, segunda, não sei. Vai pregar aqui o Charles. O Mateus foi comigo. Aí, de repente, estão lá pregando. Gente, tem coisa que Sueli nunca aconteceu com ela, nesse ano todo que ela prega. Tem coisa que acontece só comigo. Eu pregando lá, gente, com o microfone na mão. De repente levanta uma menina no meio da assembleia e vem para o meu lado. Aí eu fui vendo que eu pregando, igual eu estou aqui, vem aquela menina para o meu lado assim, eu fui vendo que ela foi vendo, e ela com um jeito parecendo de homem, assim, todo masculino, zona, e ela foi vindo para o meu lado, de repente ela chegou e arrancou o microfone da minha mão. Eu pregando, a menina arrancou o microfone da minha mão e começou a falar: gente, você sabe da minha vida, eu nunca escondi minha vida para ninguém, vocês sabem da minha opção sexual, vocês sabem que eu sempre tive desejo por meninas, mas hoje pela primeira vez, eu estou sentindo vontade de assumir a minha feminilidade, eu não quero mais viver essa vida, porque eu sou uma menina, eu sou mulher. Aí, gente, foi uma choradeira, e o povo foi abraçando ela, e todo mundo abraçando e chorando, e aí de repente outra pegou o microfone e testemunhou, aí o outro já pegou o microfone e fizeram uma fila de testemunho, e eu não preguei mais, e o povo só testemunhando. Quando eu olhei na fila, quem estava na fila? O Washington. Chegou na vez do Washington, que ele pegou o microfone, eu já estava lá na porta de saída. Aí ele contou: há 4 meses atrás,
teve um retiro assim, assim, aconteceu isso, tudo que eu contei aqui para vocês, ele contou lá. Aconteceu isso. E o pregador chegou lá e falou assim, ó, se alguém dormir, eu jogo água na cara. Sabe quem dormiu? Eu. Sabe quem era o pregador? Ele. E aí, ele jogou água na minha cara, eu fiquei muito bravo. E eu fui para o quarto para não atrapalhar o retiro dos meninos, fiquei pensando, como é que eu vou matar ele? Eu vou cortar a mão dele primeiro? Eu vou furar os olhos dele? Para ele nunca mais fazer os outros passar humilhação igual ele me fez passar? Eu fiquei lá pensando, como é que eu ia matar ele? Até que eu estava no jardim, ele veio conversar comigo, e foi falando, e ele pediu para orar, e eu deixei ele orar, e ele disse assim, ó, Washington, antes de 30 dias, a sua esposa vai voltar para casa com os seus filhos. E eu disse para ele que se isso acontecesse, eu ia mudar de vida. Isso era num domingo. Na segunda-feira eu acordei de manhã e falei com Deus, lembrando daquela oração, Deus, se for verdade aquilo que aquele pregador falou ontem, o meu compromisso com o Senhor se mantém de pé. No domingo, Betinho orou para mim. Na segunda-feira, eu orei para Deus e falei com ele. Vocês acreditem ou não? Na terça-feira, no terceiro dia, a minha mulher bateu na porta da minha casa com os meus 3 filhos. Deus não demorou nem 24 horas para fazer um milagre na vida dele. Jesus não, quando ele falou isso, eu já estava lá na frente, agarrado no pescoço dele, abraçado com ele. Peguei o zap dele e comecei a acompanhar ele. Washington, um dia ele mandou uma mensagem para mim, Betinho, já estou trabalhando. Falei, ô glória, aonde você está trabalhando? Ele, na Rede Record de televisão. Falei, grandes coisas, saiu de uma droga e caiu na outra. Falei, mas pode ficar tranquilo que você está melhorando. Daqui uns dias você vai estar trabalhando na Canção Nova, na Rede Século XXI, nas TVs católicas desse Brasil. Amém. Resumo. Voltei a jogar água na cara de todo mundo. Desperta! Porque a vida vai fazendo assim conosco. Colocando uma sonolência no mundo espiritual, numa realidade espiritual, de forma que nós ficamos cegos para tudo aquilo que é espiritual. E dormimos. Por isso que a palavra de Efésios vai dizer, desperta tu que dormes. Agora o meu tema é para dizer que Deus te escolheu nele. Porque aqui que está o grande detalhe. E eu vou falar disso amanhã no Rebanhão de Betim, que é o tema que eles me deram lá. Deus te escolheu nele. Você foi escolhido quando? Quando você decidiu vir para esse retiro de carnaval? Não. Você foi escolhido quando você nasceu? Quando é que você foi escolhido? Quando você foi gerado no ventre da sua mãe? Não! A palavra está dizendo aí que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Por isso ele te chamou pelo nome. E aqui tem que ser muito espiritual para entender isso, porque, meu irmão, minha irmã, o nome tem a ver com o chamado que Deus fez para a pessoa, amém ou não? Amém ou não? O nome tem a ver com o chamado que Deus fez para a pessoa. É por isso que Jesus olha para Simão, você não é Simão, tu és Pedro. Deus olha para Abraão e fala, não é Abrão, é Abraão. Ele olha para Sarai, estéril, não Sarai. Seu nome é Sara. Fértil.
Você começa a entender que a sua vida fica sem sentido. Por quê? Porque você não está correspondendo ao chamado que Deus te fez antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, ou melhor, antes da fundação do mundo. Por isso você vê muita gente de posses, riquíssimos, e que são tristes. Ah, que bom. Outro dia eu, Dauro, Adriana, que beleza. Olha, testemunho lindo. Lindo. Eu, Dauro, Adriana, Sirlene, fomos numa missão numa cidade. E quando a gente chegou na cidade, alguém, vamos lá rezar para uma pessoa ali. Aí nós fomos. Quando nós chegamos lá, a pessoa estava hospedada no hotel, no último andar de um hotel, o último andar todo reservado para essa pessoa. Falei, não é pouca coisa não, é muita coisa essa pessoa aí, né? E quando nós chegamos lá no saguão do hotel, o Dauro Adriano ali estava lá com a gente. Um monte de segurança lá no hotel da pessoa. Não pode subir qualquer um, não. No elevador, não. Quando nós entramos no quarto, uma pessoa famosa, rica, poderosa, família famosa, o Brasil inteiro conhece a família. A pessoa, eu daria tudo que eu tenho para ter essa alegria que vocês têm. Dopada de remédio, enferma, num andar de hotel todo para ela. Eu estou falando de gente rico, mas rico, de frotas de aviões, para você entender mais ou menos o nível da riqueza. Tem tudo que você quiser, tudo que você imaginar. Aí, outro dia, eu na minha live, na live da 77, eu falei assim, a gente faz umas burrices na vida, né? Aí eu, gente, vou sortear um brinde aqui, quem ganhar eu vou levar na casa dele. Tem gente que assiste a minha live lá da Inglaterra. Aí uma mulher lá do interior do norte de Minas ganhou o brinde. Falei, meu Deus, eu vou lá levar uma camisa e um texto para essa mulher, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, o dia que eu for para uma missão para aquele lado de lá, eu aproveito a viagem e acabo de chegar. Aí aconteceu. O Dauro Adriana estava nessa também. Bora. Desviamos um pouquinho o nosso trajeto e enfiamos para uma estrada de terra, mato. Foi, gente, não tem cidade desse negócio não, não chega não. E não chega não, de repente chegou. Chegamos lá, gente. Um povo pobre de maré. Mas pensa num povo feliz. Feliz, esperando a gente, acolhendo a gente. E a gente chega na casa e come daqui, bebe dali, farra. Aí vem o Gabrielzinho de 10 aninhos, com um cofrinho. Ô tio, eu sabia que o dia o senhor ia vir aqui na nossa casa, eu juntei essas moedinhas para o senhor. Ai, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, ô tio, o senhor só me devolve o cofrinho? Gente, que alegria. Agora, explica isso, Betinho, por que o rico lá, infeliz, e o pobre aqui, feliz? Por quê? Um está correspondendo ao chamado feito por Deus e o outro não. Você tem que estar no seu lugar. Qual é o seu nome? Não ouvi, não? Como é que você chama? Fala alto. E se eu te falar que esse pode não ser o seu nome?
Porque a Bíblia diz que ele te chamou pelo nome. E no dia da glória conhecereis qual é o teu nome. Papai e mamãe deu esse nome aí. Mas o nome, ele tem a ver com o chamado. Se tiver alguma coisa desalinhada, porque isso não tem nada a ver com o nome que Deus te deu. Por isso, alguns ele chama pelo nome e outros ficam. Você está entendendo o mistério? É preciso ser muito espiritual para entender. Deus te escolheu nele. Nele quem? Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. E eu peguei hoje para falar da inveja, de um pecado capital, mas eu posso falar de outros. Deus não te criou assim, com esses pecados aí. E eu falei da essência da vida de manhã. Quem não estava aqui de manhã? Quem não estava? Quem estava? Levanta. Qual que é a essência da vida, gente? Segundo Fulton Sheen, a essência da vida é decepção. Tudo é decepção. No intervalo, a Sueli veio falar de um amigo nosso. Estou decepcionado com a renovação. Grandes coisas, não falou novidade nenhuma para mim. Todo dia eu decepciono com alguém dentro da renovação, gente. Esses 27 anos eu vivo assim, decepcionado. Fulano, ciclano caiu, Beltrano. A essência da vida é decepção. Olha para dentro da sua casa e fala, meu filho, você fez isso, que decepção. É, mamãe, eu fiz. O marido, a esposa. A essência da vida é decepção. E por que é que Deus permite isso? Porque Ele quer que você chegue em algum lugar. Gente, uma das coisas mais libertadoras na minha vida foi quando eu li Miqueias, o livro de Miqueias 4. Eu fiquei, que tem uns mistérios escondidos na Bíblia que a gente não percebe. Um dia eu li isso, eu falei, meu Deus, olha que beleza. Sabe uma das piores fases da história da humanidade, sabe quando foi? O povo de Deus foi justamente no tempo da Babilônia. Que você não sabe o que é a pandemia de coronavírus perto da Babilônia não, filho. Ó, a pandemia do coronavírus foi uma glória para muitas famílias que não tinham convivência. Marido que não conversava com mulher, pai com filho, filho com... e por aí vai. A pandemia jogou todo mundo para dentro da casa. Falou, agora vocês têm que se bicar aí, pelo menos para brigar, mas tem que ficar aí do lado do outro. A Babilônia foi o contrário. O que era a Babilônia? Os babilônios vinham, presta atenção, que terror, gente. A Babilônia com aquela força, com aquele poderio todo, vinha sobre Judá, que era apenas 2 das 12 tribos que tinham restado, eram apenas 2 das 12 tribos, um povozinho um pouquinho fraco, e vinha aquele poder sobre eles, e vinha, e tirava eles, chegava dentro da sua casa, pegava o homem, o marido, e falava, ó, nunca mais você vai ver sua família, agora você vai morar lá na Etiópia. Fui, e levava o marido, e exilava para a Etiópia. Eles exilaram para 5 lugares diferentes. Aí pegava o filho e levava lá para a Ásia. Nunca mais você vai ver sua família. E pegavam os jovenzinhos e vendiam eles. E pronto. Isso era terrível.
pensa isso, se a pandemia fosse isso, qual que você escolher? Você não sabe o que é sofrer, não. Sofrimento foi no tempo babilônico, e humilhação. E quando o israelita ia para a Etiópia, ou para onde quer que fosse, lá ele era humilhado, sem cultura, sem religião, sem família, sem identidade, sem nada. Você sabe o que é sofrer? E aí, mas como é que Deus permite um negócio desse com o povo dele? Aí a pergunta que a gente escuta: se Deus existe, por que Ele deixou o coronavírus? Se Deus existe, por que tanta maldade no mundo? Cadê Deus? E aí você pode pensar em situações, né? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Aí eu li lá em Miqueias 4. E lá diz assim: sabe por que é que Deus permitiu que o povo dele fosse exilado na Babilônia? Miqueias 4:9 diz: foi Deus dizendo: esta era a única forma que eu encontrei para te salvar. Uau! Você sabe por que você sofre algumas coisas que você não entende? Porque essa é a única forma que Deus está encontrando para te salvar. Porque para Deus importa a tua alma, e não as coisas dessa terra que passam. Então, quando você entende que tudo nessa vida é decepção, isso é libertador. Eu não tenho que esperar nos homens dessa terra, porque o próprio Deus, Ele é assim, Ele se faz homem, porque, veja, a palavra diz que Ele te escolheu nele quem? Nele quem? Jesus, sim ou não? E quem é Jesus? Eu falei de manhã, Ele é o verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria, amém? Ele se encarnou para quê? Para quê, gente? É fácil. Para salvar a humanidade, amém? Mas como é isso? O que tem a ver Jesus se encarnar para salvar a humanidade? É muito simples. O problema da humanidade até então era a morte. Porque antes do pecado de Adão, antes do pecado de Eva, não era para ter esse negócio de morte para o homem, não era. O homem foi criado segundo a carta aos Efésios para o louvor da glória do Senhor, amém? Aí a morte entrou no mundo. Então agora o homem está separado de Deus por causa da morte. É aí que Jesus vai entrar em cena. Por quê? Ele precisa dar um fim na morte. Para ele dar um fim na morte, ele precisa encontrar com a morte. Mas como é que ele vai encontrar com a morte? Se ele não morre, como é que vai? Só tem um jeito. Ele precisa se fazer homem. Filipenses 2,6: sendo ele Deus de condição divina, não prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fazendo homem como nós, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda até a morte, e morte de cruz. Esse detalhe é importante. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, lhe otorgou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Veja, ele se faz carne, porque ele precisa morrer. Encontrando com a morte, ele vai matar a morte. Hebreus 2,14 diz que ele matou a morte com a sua morte. Então ele morre na sexta e ressuscita no domingo, amém? Quando ele ressuscita, o salmista
besta grita: ó morte, onde estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual é a tua vitória? Cadê você? Quem é você? Ou seja, aquele que vive e morre com Cristo vai viver e morrer com Cristo. Porém, a Bíblia diz em Romanos que aquele que morre com Cristo também ressuscitará para a glória de Deus Pai. Então, Jesus veio, se encarnou, mas ele não quis ficar nessa terra, porque essa terra é uma terra de decepções. Então, o maior exemplo é que o próprio Jesus abandona a terra, porque ele não quer ter laços com essa terra. Deixa eu te falar uma coisa, que eu gosto de falar muito, e eu vou morrer falando. Quem faz aniversário esse mês aí? Deixa eu ver. Fevereiro? Março. Quem faz aniversário março? Abril. Maio. Junho. Tem ninguém de junho? Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Janeiro. Você faz aniversário de quê? Você faz aniversário de quê? De nascimento. Gente, todo mundo pensa assim. Vocês estão fazendo aniversário de morte. Você acha que você está vivendo mais? Cai nessa não, inocente. Você está morrendo. E por saber que você está morrendo, você tem que ir desvencilhando dessa terra. Porque você foi criado nele. A sua origem é ele. Você tem que estar canalizando a sua vida nele. Porque você foi criado nele antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o céu e a terra, a cada criação, ele foi dando uma ordem. Eu falei isso aqui, lá no casquinho, falei. A cada criação, Deus foi dando uma ordem. E Deus disse para a terra: terra, produz árvores frutíferas. Árvores, produz frutos. Frutos, produz sementes, segundo as suas espécies. E a terra obedeceu, a árvore obedeceu, o fruto obedeceu. Depois, no outro dia, Deus olha para a água: água, fervilha em peixe, produz peixe. A água produziu peixe. E os peixes, vários peixes, a água produziu, a água obedeceu. Você vai vendo que a cada criação Deus diz: faça-se, faça-se, faça-se. Deus vai dando ordem para a criação: faça-se. E a criação vai obedecendo ao faça-se. E tudo que Deus dá ordem obedece. E isso foi até o quinto dia. Quando chega no sexto dia, Deus muda. Deus não vai dar ordem para mais ninguém. Ele vai dizer para si mesmo: façamos. Uau! Agora ele vai dizer para si mesmo: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ô, gente, olha o girassol, coisa linda. Se você arranca o girassol da terra hoje, o que vai acontecer com ele amanhã? Morre. Sim ou não? Por quê? Porque a essência da planta, da árvore, é a terra.
Você vai lá no aquário, tira o peixinho lá do aquário. Uns 5 minutinhos. O que vai acontecer com o peixinho? Morre. Porque a essência do peixinho é água. E se tirar Deus de você, sabe o que vai acontecer? Você morre. Porque você foi criado nele. Antes da fundação do mundo. A sua origem é Deus. É por isso que quando você morre, você volta para Deus. E não é para o ventre da sua mãe. Porque a sua origem não é o ventre da sua mãe. A sua origem é Deus. E você está morrendo, canalizando a sua vida em quê? Nos apegos das coisas dessa terra? Foi por isso que Jesus deixou como essência da vida a decepção. Porque aqui não é o teu lugar. Se a terra fosse o paraíso, Deus tinha ficado aqui. Essas coisas vão passar, gente. Não vai ficar pedra sobre pedra. Você pode ter o poder, o dinheiro, a fama. Pode ter. Eu desafio qualquer pessoa, por mais poderosa, influente que seja. Alguém tem autoridade de dar ordem ao seu coração para bater hoje? Então você não é nada. Você não tem poder coisa nenhuma. Você depende de alguém para fazer o teu coração bater. E isso é para todo mundo, o mais rico e o mais pobre dessa terra. Então você vai viver para as coisas dessa terra ou para as coisas do céu? Foi Deus que te escolheu, filho. A sua vida tem sentido, sim. Você só pode não estar cumprindo com o chamado que Deus fez quando te chamou pelo nome, antes que sua mãe e seu pai te dessem o nome que você tem. Mas tem sentido. Tem sentido. O sentido da sua vida é Deus. Porque eu vou repetir, segundo Futoshi, tudo aqui nessa terra é decepção. Tudo! Todo dia, toda hora você vai ter a decepção. Nossa! Deixar a cadeira fora do lugar. Decepção. Alguém sujou os pratos e não lavou. Decepção. As coisas toda hora, gente, é decepção atrás de decepção. Por que Deus permite isso? Para você entender que aqui não é o seu lugar. Você tem que tratar a tua alma. O problema não está... Porque, eu vou repetir aquilo que eu falei de manhã. Se tudo é decepção, todo mundo é decepção, então o problema não é tudo, não. O problema sou eu. Eu preciso tratar alguma coisa dentro de mim. Um dia o menino falou comigo lá, não, Betinho, a gente dá tanto trabalho com você nessa casa de recuperação aqui. Nossa senhora, meu Deus do céu, como é que você aguenta isso? Ô, gente, se eu olhar com esse olhar que ele está falando, realmente ninguém aguenta não. Mas gente, não é eles que precisam de mim não. Sou eu que preciso deles. Porque eu me trato ali, meu espírito dá vontade de esgoelar, de matar, mas tem que ser santo, Betinho. Guarda. Não mata não. O problema da decepção está em você, não é neles. É eu que preciso deles, não é eles que precisam de mim. Eu que estou me tratando ali, a verdade é essa. Então quando você olhar para aquele abençoado dentro da sua casa, no seu local de trabalho, pensa que é você que precisa deles. Deus permite o povo ir para a Babilônia porque é a única forma que Deus tem para tratar você. Você está entendendo?
Você foi criado nele. Você tem que andar conforme Jesus, fazer conforme ele. Vamos encerrando. A realização do cumprimento da vida está no céu e não na terra. A realização do cumprimento da vida está no céu e não na terra. Deus causa essa insatisfação para que assim nós possamos buscar o único que pode nos satisfazer. Você não vai encontrar satisfação em nada e ninguém nessa terra, só em Deus. Satisfação plena você só vai encontrar nele, porque você foi criado nele, não nas coisas dessa terra que passam. Está entendendo? Vai passar. Tudo vai passar. Vamos rezar. Daqui a pouco tem missa. E ó, presta atenção. Eu falei mais cedo de fazer exame de consciência. Amém? Sim ou não? Todo dia, no final do dia, faço o exame de consciência. Mas eu preciso falar outra coisa. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Qual que é a oração mais poderosa que existe na terra, gente? Hein? Qual que é o seu nome? Wesley. Uma salva de palmas para o Wesley, cheio do Espírito Santo. Eu vou revelar. A oração mais poderosa da face da terra se chama Santa Missa. Não tem uma ínfima comparação com nenhuma das que você imaginar. Todas canalizam na Santa Missa. Se você quer acertar a sua vida, acerta primeiro com a Santa Missa. Aí a coisa começa a andar. Eu preciso falar, gente. É doído, mas eu preciso falar. Tem gente que não pode comungar, mas também não está se esforçando para comungar, não. Está acomodado. Não, senhor, não, senhora. Você vai dar um jeito de emendar. Alguma coisa você tem que fazer, mas você tem que comungar a espécie. Vai dar um jeito. Coloca o joelho no chão se a situação é muito difícil, porque tem situação muito difícil, mas você tem que lutar, você não pode ficar acomodado. Não, tá bom. Não, senhor. Santa Missa. Confessar. Agora está chegando a época propícia, né? A quaresma. Confessar e comungar. É o sacramento, gente. Aí você vai vencer os pecados capitais, tudo. Aí você vai desvencilhando das coisas dessa terra. Tem alguns segredos. Rezar Santo Rosário e por aí vai. Você quer uma vida nova em Cristo Jesus? Sim ou não? Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Gente, que é uma frustração é o casamento. Ali decepção. É ou não é? Decepção atrás de decepção. Mas você casou porque você ama. E quem ama prova o amor na decepção. Não é na hora da paixonite aguda do noivado e do namoro, não. O casamento é um exercício de decepção. Olha para o seu abençoado, fala com ele: eu preciso de você para tratar minha alma. Vamos pedir a Deus essa graça.